Voltando aqui com nossas questões para a primeira fase aí da OAB, rumo à sua aprovação, vamos falar agora da perempção. Vamos lá. Olha o que a OAB colocou aqui para nós. 11º exame, questão 76. Um determinado trabalhador ajuizou uma reclamação trabalhista e, na data designada, faltou injustificadamente à audiência. Seu advogado requereu o desentranhamento dos documentos, o que foi atendido. 2 meses depois, apresentou a mesma reclamação, mas posteriormente resolve desistir dela em mesa de audiência, o que foi homologado pelo magistrado, sendo extinto o processo sem resolução do mérito. Caso queira ajuizar uma nova ação, ou seja, terceira, o trabalhador A. Terá que aguardar o prazo de 6 meses, pois contra ele será aplicada a pena de perempção. B. Poderá ajuizar a nova ação de imediato, contanto que pague o valor de uma multa que será arbitrada pelo juiz. C. Não precisa aguardar nenhum prazo para ajuizar a nova ação. E D. Deverá aguardar 6 meses para ajuizar a ação contra aquele empregador, mas não para os outros que porventura venha a ter. A letra certa é a letra C e vamos explicar aqui por quê. Vejam, gente, a perempção é a perda temporária do direito de ajuizar uma ação. Então, ele, decorrente de algo que fez de errado, vamos ver daqui a pouco, esse empregado, esse reclamante, vai ter que esperar 6 meses para ajuizar uma ação. Pela CLT, nós temos 2 possibilidades de perempção. A primeira delas vai estar no artigo 786, combinado com o artigo 731 da CLT. E a segunda delas vai estar no artigo 844, combinado com o artigo 732 da CLT. A primeira delas vai falar sobre a reclamação trabalhista verbal. E a segunda delas vai falar sobre a falta na audiência pelo reclamante. Ausência, falta na audiência. Ok? Então, vamos explicar aqui para vocês direitinho. Vejam só, no processo do trabalho, é possível a reclamação trabalhista, a individual, dissídio coletivo, isso não tem cabimento, a possibilidade de apresentação de forma verbal. Então, vejam, no dissídio coletivo, a ação deve ser sempre escrita. Mas no dissídio individual, é possível a apresentação de forma verbal. Como? O reclamante irá até a Justiça do Trabalho, falará que quer ajuizar uma ação contra seu ex-empregador, por exemplo, e após ele falar, ele colocar ali a sua pretensão, essa pretensão, sem ainda ser reduzida a termo, ou seja, ele não falou o que foi o direito que foi maculado, nada disso. Essa pretensão dele será distribuída para uma das varas daquele local. Claro, gente, que a distribuição, ela só acontece se tiver mais de uma vara, ok? Então, após essa distribuição, ele terá 5 dias para comparecer em juízo e reduzir a sua reclamação a termo, que é ali escrever, né? Colocar ali no papel qual é a pretensão dele. Se ele não comparecer em 5 dias para reduzir essa pretensão dele a termo, haverá o arquivamento dessa ação e ele deverá esperar 6 meses para ajuizar a próxima ação. Então, essa é a primeira possibilidade de perempção, que é a perda temporária do direito de ação, ok? Beleza, mas existe a segunda possibilidade. Se o reclamante, se o autor, faltar por 2 vezes consecutiva a audiência inaugural. Vocês vão ver com o professor Disseu Medeiros que a audiência ela deve ser contínua. No entanto, a maior parte dos juízes, eles fracionam a audiência em inaugural, ou inicial, ou de conciliação, é a mesma coisa, de instrução e julgamento. Nós estamos falando dessa primeira audiência, que é a audiência inaugural. Se o reclamante falta por 2 vezes consecutivas, haverá aí, quando ele ajuizar a terceira ação, ele deverá esperar 6 meses, porque há uma perempção. No entanto, a lei é clara,
é apenas quando ele falta na audiência. A questão está dizendo para vocês que ele ajuizou a primeira ação e faltou, e na segunda ação ele desistiu da ação na mesa de audiência, ou seja, ele não faltou. Se ele não faltou, não há que se falar em perempção temporária. Se ele não faltou, o reclamante, o autor, ele pode ajuizar a ação sem esperar qualquer tempo. E outra, pessoal, não haverá aplicação de qualquer multa, isso não tem previsão legal. Então, vamos voltar aqui para a questão. Ele primeiro ajuizou uma ação e ele faltou na audiência injustificadamente, a primeira audiência. Seu advogado requereu desentranhamento, ok, e ajuizou uma segunda, 2 meses depois. Mas, posteriormente, ele resolveu desistir na mesa de audiência. Ou seja, a primeira ele realmente faltou, mas na segunda ele não faltou. O que foi homologado pelo magistrado, sendo extinto o processo sem resolução do mérito. E se ele quiser ajuizar uma nova ação, terá de aguardar o prazo de 6 meses, pois contra ele será aplicada a pena de preempção? Não, porque ele precisaria por 2 vezes consecutivas, de acordo com o artigo 844 e 732 da CLT. B, poderá ajuizar a nova ação de imediato, contanto que pague o valor de uma multa. Essa multa não tem previsão legal. C, não precisará aguardar nenhum prazo para ajuizar a ação. Essa é a correta. Então, deverá aguardar 6 meses para ajuizar a ação contra aquele empregador? Não, porque nós já vimos que para ele não conta aí a penalidade de perempção temporária. Porque nós só temos perempção nesses 2 casos que eu falei para vocês. O primeiro deles, se ajuizou uma ação verbal e não compareceu para reduzir a termo em 5 dias, e a segunda, quando faltar por 2 vezes consecutivos à primeira audiência. Vejam, não estou falando da segunda audiência, que é a de instrução. Se ele faltar na segunda audiência, que é a instrução, não haverá aí arquivamento da ação. É a súmula 9 do TST, também vale a pena você dar uma lida, ok? Então, letra correta, letra C. O nosso próximo tema é custas e honorários. Eu coloquei aqui uma questão de custas, mas eu também vou trazer para vocês honorários advocatícios, tá? Vejam o que diz o exame 8, exame unificado 8 aí da FGV. Em relação ao valor das custas no processo do trabalho, assinale a alternativa correta. A. Quando houver acordo, incidirão a base de 10% sobre o valor respectivo. B. Quando o pedido for julgado improcedente, sempre haverá isenção de pagamento. C. Quando for procedente o pedido formulado em ação declaratória, incidirão a base de 2% sobre o valor da causa. E D. Quando o valor for indeterminado, incidirão a base de 20% sobre o que o juiz fixar. A letra correta é a letra C e eu vou explicar para vocês. Vejam só. Custas processuais estão lá no artigo 789 da CLT. E nós temos que pensar em 2 fases do processo. A primeira fase de conhecimento, onde o juiz vai dizer quem tem ou não razão. E a segunda fase é a fase de execução, onde há a entrega do bem da vida, a entrega ali do bem da observação da sentença do juiz. Então, nesse caso, nós vamos tratar da fase de conhecimento, em primeiro lugar, para que vocês entendam. Então, custas são aquelas despesas que acontecem dentro do processo que será arcada, em regra, pela parte. Então, vamos lá. As custas sempre incidirão na fase de conhecimento na base de 2%. Sempre, 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 sempre. Mas, se a ação foi procedente, sobre o que vai incidir esses 2%? Sobre o valor da condenação. E quem vai pagar? O reclamado. Ok? Se a ação foi improcedente, vai ser sobre o valor da causa. E quem vai pagar? O reclamante. Salvo o benefício da justiça gratuita. A justiça gratuita
ela pode ser dada em qualquer grau de jurisdição, ou seja, em qualquer instância, pedida pela parte ou até mesmo de ofício pelo juiz. Se for em recurso, desde que seja no prazo estipulado do recurso, tá? Então, é para aqueles que ganham até o dobro do mínimo legal ou aqueles que ganham mais que isso, mas que declare sob as penas da lei que, pagando aquele valor na Justiça do Trabalho de custas, será afetado o sustento seu ou da sua família. Então, justiça gratuita é para tanto o reclamante, o posicionamento atual para reclamado é mais complicado. O entendimento é que, se for reclamado pessoa física, aí o Tribunal Superior do Trabalho entende que é possível, mas não é toda vez que se dá, tá, gente? É muito mais comum para a gente, para o reclamante. Então, se ele estiver isento ali pelo benefício da justiça gratuita e essa ação dele foi improcedente, ele não arcará com as custas processuais, ou seja, não vai pagar nada, uma vez que a sua ação foi improcedente, mas ele está beneficiado pela justiça gratuita, ok? Se a ação foi extinta sem julgamento do mérito, ou seja, 267 CPC, é sobre o valor da causa também. E quem paga? O autor, o reclamante que ensejou a extinção do julgamento em razão aí, sem mérito, né? Se a ação foi uma ação também apenas declaratória, como diz a nossa questão aqui, será sobre o valor da causa, tá? E se a ação foi procedente, quem vai pagar é o reclamado. Então, vai pagar o reclamado. E se foi um valor de um acordo? Qual o valor que vai incidir 2%? Sobre o valor do acordo. E quem pagará essa porcentagem aqui sobre as custas? Das custas sobre o acordo. Tanto o reclamante como o reclamado, ou seja, será 1% para cada um. Aí a lei fala, salvo disposição contrária das partes. Salvo disposição contrária das partes. Mas vejam, a questão, ela pode querer também, a sua questão que você vai fazer na prova, pode querer te confundir. Pode dizer assim, olha, numa reclamação trabalhista, o valor da condenação foi R$500. Aí você pode pensar assim, olha, R$500, 2% sobre R$500, já sei, dá R$10. Então, se tem lá o valor das custas numa condenação na sentença ali de R$500, quem vai pagar 2% sobre o valor da condenação, quem paga é reclamado. Resposta certa, R$10. Não, 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 não. Por quê? A CLT, ela vai nos dar um patamar mínimo de custas, um valor mínimo. Nenhuma custa no processo do trabalho pode ser menor que R$10,64. Nenhum processo pode ter como valor de custas processuais menos que R$10,64 aí de custas, ok? Isso é um pega para vocês. Então, vamos voltar lá na nossa questão. Por que ser? Quando for procedente, o pedido formulado em ação declaratória, aquela que apenas declara a existência de uma relação jurídica, incidirão a base de 2% sobre o valor da causa. Porque o juiz já tem como parâmetro ali o valor da causa, ok? Quanto ao honorário advocatício, gente, não trouxe aqui a questão, mas eu vou falar um pouco para vocês. O honorário advocatício no processo de trabalho não ocorre pela mera sucumbência. O que quer dizer isso? Vocês estudam lá em processo civil, no artigo 20, que a parte que perdeu pagará os honorários processuais dentro do processo ou sucumbenciais a parte que ganhou, até 20%, né? No processo do trabalho não acontece assim. De acordo com a súmula 219, de leitura obrigatória para vocês que vão fazer a primeira fase da ordem, ele incidirá no máximo em 15%, quando a parte tiver com assistência judiciária gratuita. Vamos para o quadro. Nós já falamos hoje da justiça gratuita, mas vamos falar agora da assistência
judiciária gratuita, que é maior do que a justiça gratuita, ok? Então, vejam, essa assistência judiciária gratuita, ela é feita por sindicato. Assistência judiciária gratuita, ela é feita por sindicato. De acordo com a Lei 5584 de 1970, o sindicato é obrigado a conceder um advogado para aqueles empregados da categoria. Então, se um empregado da categoria, ainda que não seja sindicalizado, procura o sindicato, ele deve obrigatoriamente oferecer um advogado trabalhista. Então, esse advogado trabalhista ajuizará a ação ali para aquele trabalhador. Para que haja assistência judiciária gratuita, então, é necessário advogado de sindicato combinado com o benefício da justiça gratuita. Por isso que nós dizemos que a assistência judiciária gratuita, ela é maior que a justiça gratuita. Então, advogado de sindicato mais justiça gratuita. Então, ele não paga nem custas, nem emolumentos, que são taxas cartorárias, e nem também honorários advocatícios, porque ele está beneficiado pela assistência judiciária gratuita. Então, somente quando a parte tiver com assistência judiciária gratuita é que haverá condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ok? Beleza? Também é de se observar, para você levar para a prova, duas questões, né? Se for ação rescisória, tem sim honorário advocatício sucumbencial. A súmula 219, ela foi modificada. Antes, o posicionamento do TST era no sentido de que não houvesse honorário advocatício na ação rescisória. Hoje, isso é possível de acordo com a súmula 219. Então, a ação rescisória tem honorário pela mera sucumbência. Também nas ações ajuizadas por sindicato, em nome da categoria, também tem honorários advocatícios ali em razão da mera sucumbência. E naquelas causas em que haja relação de trabalho e não de emprego, o honorário também ocorre pela mera sucumbência. Ok, gente? Então, voltando aqui para a nossa observação sobre custa, 2%. Aqui eu falei para vocês no que incide. E na fase de execução, haverá aí a observância de custas expressas na CLT. Elas estão colocadas lá. Então, vai ter especificamente agravo de petição, R$ 44,26 e assim vai. Tem especificamente na CLT os valores aqui da fase de execução, ok? Apenas uma revisão aí para vocês. Vamos lá falar agora sobre nulidades. Nulidades é quando não há uma observação ali de forma, né? A lei especifica uma forma e a parte não cumpriu. Então, vamos ver o que a FGV nos cobrou no exame 5. A respeito das nulidades no processo de trabalho, é correto afirmar que a declarada nulidade, por qualquer fundamento, todos os atos processuais posteriores serão nulos. B. As partes poderão alegar nulidade enquanto estiver aberta a instrução, mesmo que já tenham tido a oportunidade de manifestação nos autos. C. É desnecessária a provocação da parte para a declaração de nulidade. E D. Só serão considerados nulos os atos que alegadamente causarem manifesto prejuízo às partes litigantes. Essa é a letra correta, gente, é a letra D. Só tem nulidade se houver prejuízo. Só tem nulidade se houver prejuízo, ok? Imaginem vocês que, por exemplo, eu tenha pedido na minha petição inicial que as publicações da Justiça do Trabalho saíssem em meu nome. Kelly Amorim, advogado OAB-DF. Beleza. Então, imaginem que nesse meu escritório eu tenha 5 advogados. E está lá na procuração. E está lá também na ação. Olha, os 5 advogados fazem parte do escritório. Então, eu sou a 6ª. Só que eu falei para o juiz, coloque todas as publicações, as intimações em meu nome. Então, desses 5 advogados que eu tenho aqui no meu escritório,
Uma delas saiu, a Joana, saiu com muita raiva de mim. Ela falou assim, ah, é? Você vai ver, Kelly, você vai me pagar. Uma das publicações saiu em nome da Joana, sendo que eu tinha pedido que fosse em meu nome. E Joana falou assim, eu não vou dizer para Kelly que tem prazo para ser cumprido, eu quero que ela perca esse prazo, eu quero que ela se dê mal com o cliente. Então, eu tinha pedido que houvesse, ali as publicações fossem feitas em meu nome. Mesmo assim, o juiz não mandou fazer. Então, a partir do momento que eu tenho prejuízo e eu pedi para ele que fosse a publicação em meu nome, a súmula 427 vai dizer que ali, aquele ato do juiz será anulado e haverá um novo prazo para que essa parte ali cumpra a publicação que houve ali em nome de advogado diferente. Súmula 427, porque eu provei que eu tinha prejuízo. Então, eu falei, juiz, reabra o meu prazo, porque saiu em nome de uma advogada que já saiu daqui, ela não me passou essa observação e eu perdi meu prazo. De outro modo, gente, se essa mesma advogada tivesse saído no meu escritório de boa, tranquila, me amando, porque passou num concurso para magistrada do trabalho. Então, olha, Kelly, o que você precisar, conte comigo. E aí saiu a publicação em nome dela e ela falou assim, ligou para mim e falou, Kelly, saiu uma publicação no meu nome, veja aí direitinho esse processo. Eu fui lá e fiz o meu prazo e apresentei na Justiça do Trabalho normalmente, tá? Se eu apresentei normalmente na Justiça do Trabalho, eu não tive nenhum prejuízo. Sem prejuízo não há nulidade, ok? Veja o que diz o artigo 794 da CLT. Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. Manifesto prejuízo das partes litigantes. Foi isso que eu falei aqui para vocês. 795. As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos. E parágrafo 1º, deverá, entretanto, ser declarada ex officio a nulidade fundada em competência de foro. Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios. Tenham cuidado com esse parágrafo 1º, que olhando assim, de qualquer modo, dá para você entender que é incompetência em razão do território, aquela territorial. E, na verdade, essa aqui é a absoluta, em razão da matéria da pessoa, da função. Então, o juiz, lá na competência territorial, ele não pode se declarar de ofício incompetente, tá? Então, quando ele se declara incompetente absolutamente, os atos decisórios, veja o que diz a lei, os atos decisórios serão considerados nulos, ok? Vamos voltar lá à questão para ver o que está errado. Ó. Declarada nulidade por qualquer fundamento, não, apenas quando a competência for absoluta. O que a CLT fala, competência de foro. Todos os atos processuais posteriores serão nulos. Aqui o que está errado é por qualquer fundamento. B. As partes poderão alegar nulidade enquanto estiver aberta a instrução. Não, nós vimos que na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, que é a perda do direito de realizar aquele ato processual. C. É desnecessária a provocação da parte para a declaração de nulidade. Não, também a parte deve suscitar, ok? Por isso que a letra correta é a letra D de dado. Vamos para a segunda questão de nulidade. Exame 12, questão 77. Em 10/4/2013, a empresa Alfabeta recebeu cópia da petição inicial de ação em face dela ajuizada, com notificação citatória para audiência no dia 14/4/2013. Nesta data, compareceu apenas o preposto da ré, munido da respectiva carta e carteira de trabalho, sem portar defesa, requerendo oralmente o adiamento da audiência. A partir do caso apresentado, assinale a alternativa correta. A. O juiz deverá manter a audiência e aplicar revelia por ausência de defesa.
B, o juiz deverá adiar a audiência pela exiguidade de tempo entre a citação e a realização da audiência. C, o juiz deverá manter a audiência, podendo o preposto apresentar defesa oral no prazo legal de 20 minutos, já que vigora o jus postulandi. D, face aos princípios da celeridade e economia processual, o juiz deverá manter a audiência, mas em razão da presença da ré, evidente o ânimo de defesa, não aplicará a revelia. Gente, essa questão dá para a gente estudar várias coisas do processo do trabalho, tá? Não só nulidade. Depois eu vou trazer de novo para vocês aqui a questão para a gente apontar cada ponto. Mas o que eu quero dizer para vocês não é nem especificamente sobre essa questão, é sobre a prova. Sempre que você estiver diante de prova, a prova sempre vai te dar palavras-chave, palavras para você ali lembrar daquele assunto. Então, aqui ela deu datas, ela disse, olha, foi apresentado o preposto apenas com a carta de preposição e a carteira de trabalho. Então, tudo isso, ela está te dando dicas para que você chegue à resposta que ela quer, a resposta correta. Então, vejam só, em audiência, quem é que faz a representação do reclamado? Né? Nós podemos representar tanto o empregado reclamante como o reclamado. O artigo 843 vai nos dizer que quem vai representar o reclamante, se por motivo de saúde ou outro motivo poderoso, e ele não puder comparecer à audiência, ele pode ser representado por um trabalhador da mesma profissão ou o seu sindicato. Então, ele pode ser representado um profissional ali igual ou o seu sindicato. Isso vai estar no 843 da CLT. Já quem vai fazer a representação em audiência do reclamado é a figura do preposto, que deverá ser obrigatoriamente empregado. Então, se alguém te perguntar, preposto deve ser empregado? Resposta sim. No entanto, a súmula 377 do TST vai dizer que, se o preposto se tratar de empregador doméstico ou micro e pequeno empresário, esse preposto poderá ser uma pessoa ali fora daquela relação trabalhista, ou seja, não precisa ser empregado do preposto. Então, essa regra aqui que eu expliquei para vocês é a regra da representação em audiência, ok? Então, beleza. Outra coisa importante dessa questão, quando se ajuiza uma reclamação trabalhista, essa reclamação trabalhista, ela vai para o reclamado por meio da notificação postal. E aí vocês vão anotar do lado o artigo 841 da CLT e a súmula 16 do TST. Essa notificação postal, ela tem por obrigação ali chegar no mínimo 5 dias antes da realização da audiência. Então, ó, o reclamante ajuizou a reclamação trabalhista, o secretário da vara ali, o diretor da vara enviará essa reclamação em 48 horas para o reclamado, e essa notificação será enviada via postal. Só que entre o recebimento dessa notificação e a realização da audiência, deve ter um período de, no mínimo, 5 dias, para aqueles que não têm prerrogativa de prazo. Porque para aqueles que têm prerrogativa de prazo, né, nós temos ali União, Distrito Federal, Estados, municípios, suas autarquias e fundações, o Ministério Público do Trabalho, o Correio, que tem natureza de fazenda pública, eles têm o quádruplo para contestar. Como nós não temos prazo para apresentar contestação, uma vez que a contestação acontece em audiência, o prazo é quadruplicado, mas esse prazo de recebimento e realização da audiência. Então, para aqueles que têm prerrogativa de prazo, a notificação, o recebimento dela e a realização da audiência deve ter no mínimo 20 dias.
Enquanto aqui, para as pessoas que não têm prerrogativa de prazo, que é o caso da questão, 5 dias. Se essa notificação postal chegou em menos de 5 dias, poderá ocorrer uma nulidade. Por que poderá ocorrer? Porque nós vimos na questão anterior que só há nulidade se houver prejuízo. Se eu recebi essa notificação 3 dias antes da realização da audiência, mas corri, fiz minha contestação normal e apresentei, tem alguma nulidade? Não. Mas a questão não está dizendo isso. Está dizendo que o preposto compareceu apenas com a carta de preposição e com a carteira de trabalho. Por que a carteira de trabalho? Para provar que era empregado do reclamado. E por que a carta de preposição? Para dar poderes a ele atuar como preposto ali do reclamado. Então, beleza, vamos voltar aqui para a questão. Em 10/4/2013, ou seja, apenas 4 dias antes da audiência, a empresa Alfabeta recebeu cópia da petição inicial de ação em face dela ajuizada, com notificação citatória para audiência do dia 14/4. Nesta data, compareceu apenas o preposto da ré. Pode ser? Pode, vimos isso em representação e audiência. Munido da respectiva carta e carteira de trabalho, para provar que é empregado, porque essa é a regra. Se importar a defesa, ou seja, aqui eu posso constatar que houve o prejuízo. Só há nulidade se houver prejuízo. Requerendo oralmente o adiamento da audiência. A partir do caso apresentado, assinale a alternativa correta. O juiz deverá manter a audiência e aplicar revelia por ausência de defesa. Não, porque ele tem por direito por lei, apresentar a defesa e que a sua notificação seja recebida no mínimo 5 dias antes da audiência. B. O juiz deverá adiar a audiência pela exiguidade de tempo entre a citação e a realização da audiência. Essa que é a nossa questão correta, letra B de bola. Ele deverá adiar a audiência, porque não foi observado o quinquid legal, ou seja, os 5 dias antes da audiência. C. O juiz deverá manter a audiência, podendo o preposto apresentar defesa oral, no prazo legal de 20 minutos, já que vigora o jus postulante. Não, gente. Ele tem por direito aí especificado no 841. D. Face aos princípios da celeridade e economia, o juiz deverá manter a audiência, mas em razão da presença da ré, evidente o ânimo de defesa, não aplicará a revelia, né? Então, nesse caso, ele não deve manter a audiência porque houve ali um manifesto prejuízo para a parte, o que enseja a nulidade deste ato processual, ok? Até o próximo vídeo.